pudesse, será que daria? Parece que ele tinha cheiro de Deus. Sabe? Cheiro de Deus. Ah, como eu desejo, almejo isso. E é isso que nós precisamos. É isso que vai fazer a diferença. O rosto que não brilhava. A luz que precisou colocar um véu, porque as pessoas não tinham como olhar para Moisés. Estar na presença do Senhor. Lembra de Estevão também? Era um homem que também esteve na presença de Deus. Muitos outros exemplos a gente pode dizer. Mas eu estou aqui acrescentando um pouco mais do que eu não falei antes em relação. Eles tinham que ver. Era notório a simplicidade de Pedro. A simplicidade de caráter. Mas ao mesmo tempo era notório a manifestação do poder de Deus na vida daquele homem. Agora, os homens que alegam que Pedro não seria capaz de escrever, de fazer o que ele fez, de ser o que ele é, o que ele foi, porque eles não entendem, eles não sabem que Deus, na verdade, ele age de maneira diferente. Deus, ele não olha ao exterior, como os homens olham. Deus olha o coração. E nós já temos lido na primeira carta aos Coríntios o que aquele texto diz. Não são muitos os sábios de nobre nascimento, não são muitos intelectuais, não são essas pessoas que Deus chama. Ele escolhe exatamente de entre esses. É claro que ele também, nós temos pessoas neste ponto, neste nível também convivem na obra de Deus e são úteis nas mãos de Deus, como Paulo foi. Nós vamos pensar nisso, Mas nós vemos que ele escolhe aquilo que não tem realmente capacidade nenhuma. Ele escolhe as coisas que não são, as desprezíveis, que não tem valor perante os homens, as desprezadas pelos homens, e é exatamente daquilo que não tem nenhum valor é que Deus então que faz com que ele levanta, ele escolhe e ele faz com que aquela pessoa, as pessoas não é possível. Como é que esse homem pode falar desse jeito? Ele nunca nem estudou. Sabe, irmãos? E é isso. Quanto menos de nós, mais de Deus nós teremos. E quanto mais de Deus temos, menos de nós teremos. E isso vai ficar muito claro na nossa vida. Agora, outra coisa que a gente tem que destacar, a capacidade. Essa capacidade, ela não vem do próprio homem. Essa capacidade de Pedro, o que ele fez, a maneira como ele falou, como ele viveu, tudo na vida de Pedro e de muitos outros, isso não vem do próprio homem. Vamos ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu acho interessante que essas palavras aqui foram registradas por Paulo. E se nós pensarmos Pedro e colocarmos Paulo lado a lado, a gente vai ver um contraste. Mas é interessante que Paulo, ele também reconheceu este fato. Porque Paulo, a gente sabe que ele foi criado, como eu já mencionei, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Era um hebreu de hebreu, ele diz, ele era um fariseu, um homem que mesmo disse, olha, na minha idade eu superava todos da minha idade. Era um homem de um grande conhecimento, quase um intelectual, uma pessoa culta. Mas só que Paulo está dizendo, olha, é por Jesus Cristo, é através de Cristo que temos confiança em Deus. Ele
diz, não que por nós mesmos sejamos capazes. Tem uma outra versão que diz assim, olha, tal é a convicção que temos em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos faz aptos, é Ele que nos faz idôneo para ser ministro de uma nova aliança. Está vendo? Agora, se você pensar que em toda a formação de Paulo, sabe o que Paulo fez com todo aquele pacote? Ele jogou e falou, eu considero isso como esterco. Ele entendeu que aquilo só ia atrapalhar. Aquilo, embora tenha sido útil em algum aspecto, mas Paulo falou, olha, tudo isso ele foi apresentando. E muitas vezes nas suas defesas ele apresenta quem ele era. Ele fala do seu passado. Mas depois, em determinado momento da palavra de Deus, ele fala, olha, tudo isso, ele diz, eu considerei como nada. Mas não só foi não considerar como nada, em contrapartida de um outro aspecto. Para quê? Para o quê? Obter o pleno conhecimento de Cristo. Esse deve ser o objetivo. Tirar tudo isso que não vale nada na nossa vida, que só muitas vezes nos enche de orgulho, isso tem que ser lançado fora. E diz, olha, tudo isso eu considero como esterco para que alcance o pleno conhecimento da pessoa de Cristo. E é Ele que está dizendo, olha, a tal confiança que eu tenho em Deus através de Jesus Cristo é essa, eu não sou capaz. Assim como as pessoas diziam, Pedro não era capaz de realizar esse trabalho, porque era um pescador simples, ignorante, incapaz. Sim, Paulo também está dizendo, eu sou incapaz. Agora, quando nós chegamos diante de Deus, a nossa confiança em Deus tem que ser na pessoa de Jesus Cristo. Não nos títulos, nas formações, a nossa capacidade, a nossa eloquência. Isso só atrapalha. Ela anula, tira o efeito. O Espírito não atua dessa forma. Lembrem-se, menos de nós, mais de Deus. E quanto mais de Deus tivermos, irmãos, menos de nós teremos. As pessoas vão ter que reconhecer, esse homem esteve com Jesus Cristo. E Paulo está falando, olha, a nossa capacidade, né? Ele falou, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento. Irmãos, até os próprios pensamentos tem que ser movido, tem que ser fruto da ação do Espírito na nossa vida. Até os pensamentos. Uma vida dirigida e governada pelo Espírito Santo vai produzir todo aquele fruto aquele descrito na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios e em muitos outros textos, e vai gerar em nós pensamentos tais. Pensamentos sadios. Os nossos pensamentos não vão estar nas coisas que são aqui da terra, que fazem que nós perdemos nossa característica de peregrinos, mas ele diz, olha, buscai as coisas lá do alto. Né? Pensai nas coisas lá do alto. Mas Paulo está falando, olha, nós não somos capazes, né, de ter algum pensamento como de nós mesmos. Não temos, irmãos. Sabe por que é? Isso que Paulo está falando, isso fere nosso orgulho. Quando alguém fala, não, mas a gente pensar de nós mesmos, dizer que eu não sou capaz. Não, nós gostamos de pensar como os fariseus. As igrejas estão cheias de fariseu. O que eu faço, como eu faço, e a gente está assim. Mas é duro quando você olha no espelho e fala assim, ó, você não é capaz. Nós não queremos isso. Por isso que a obra de Deus trava, acontece, porque tem muita coisa humana, muito pensamento humano. Nós queremos o pensamento do fulano, o discípulo do fulano de tal. Nós somos discípulos de Cristo, que senta e ouve os seus ensinamentos e o segue. Paulo estava dizendo, olha, nós não somos capazes nem de pensar. É humilhante isso, né? O nosso orgulho, mas é isso que é o caráter do verdadeiro servo, de um verdadeiro escravo, de um verdadeiro discípulo do Senhor. Ele todos os dias, ele vai
ele vai levantar e ele vai reconhecer: eu dependo dele. Eu cheguei a uma conclusão que eu dependo de Cristo, de Deus, do Espírito, para ser até dependente dele. Eu dependo dele para ser dependente, porque nem isso eu sou capaz. Paulo está dizendo: não é que nós somos capazes por nós mesmos de ter tais pensamentos, né? Mas ele diz: mas a nossa capacidade vem de Deus. Essa capacidade a gente poderia já entrar na questão dos dons espirituais, que nada mais é que uma capacidade espiritual para realizar uma obra espiritual, né? Mas ele diz: é Ele que nos faz aptos, Ele que nos faz idôneos para ser ministro, para poder desenvolver um trabalho, para fazer qualquer coisa, irmãos, na obra de Deus. É Ele que nos capacita, porque a obra, ela é espiritual. O que Pedro escreveu era espiritual, sobrenatural, é divino, é do céu. Então nós fomos tirados. É humilhante quando nós pensamos no que nós éramos, o que Deus faz, Ele quer usar nós. Mas desde que eu tenha consciência, eu não sou capaz. E é nessas horas que a capacidade, o poder de Deus manifesta nas nossas vidas. É exatamente desta forma. E Paulo pôde ser o grande homem que ele foi depois da sua conversão. Ele já tinha sido. Na seita dos fariseus, era um homem importante. Mas tudo aquilo que todo o seu esforço